vamos dar sequência ao Brasil Império, dessa vez trazendo aí um período de muitos desafios políticos, conhecido por período regencial. E vamos que vamos, meus amigos. Então, legal. Período regencial é sempre lembrado nos principais concursos e vestibulares também. A gente está falando aí de um período intermediário entre o primeiro reinado e o segundo reinado, 1831 a 1840. Ele vai se iniciar quando Dom Pedro abdicou, né, a favor de seu filho, o trono, e foi para Portugal brigar com seu irmão. Depois ele vai se tornar, inclusive, rei de Portugal como Pedro IV, mas Dom Pedro II bem pequenininho, ou seja, o Brasil foi governado por regentes, daí o nome período regencial. Bom, e esse período aí vai se encerrar com o golpe da maioridade, quando vai iniciar em 1840 o segundo reinado, tá bom? Enfim, mas o que é bacana a gente entender que nesse período regencial que nós iremos abordar agora, que nós iremos conhecer agora, ele também vai resultar e muito de situações que aconteceram no primeiro reinado. O autoritarismo de Dom Pedro vão gerar resultados nesse período regencial que a gente vai avaliar, vai abordar, como também as tensões que existiam entre portugueses e brasileiros, de certa forma, elas serão também trazidas para o período regencial, tá bom? Então, vamos para os slides, porque nos slides nós resolvemos, né? Então, aí o Brasil, primeiro reinado que eu falei para vocês, né? O regencial é um período intermediário entre o primeiro e o segundo, ok? E é muito bacana esse período, ele é um período, assim, com muita riqueza, ou seja, porque ele vai mostrar que a saída de Dom Pedro I, né, vai deixar muito claro as tensões e as instabilidades que marcavam o processo de formação do Estado brasileiro. Ou seja, lá na formação do Estado brasileiro, quando o Brasil se torna independente, já haviam aí diversos projetos que, de certa forma, foram abafados com o autoritarismo de Dom Pedro I, ok? Bom, mas sem o Dom Pedro I, o jogo é outro. Então, as forças políticas vão começar a desenvolver um grande debate para formar o Estado brasileiro. Beleza? Então, vamos ver que projetos são esses aí, enfim, que a gente vai entender aí cada anseio, cada desejo. Então, nós temos aí 3 grupos políticos, ok, que vão realizar esse debate, ou seja, o período regencial vai ser marcado pelo debate desses 3 grupos aí que possuem seus projetos de poder também. Os restauradores seriam os comerciantes portugueses, funcionários públicos, altos funcionários públicos indicados pelo Dom Pedro, que ficavam sempre próximos do Dom Pedro, portugueses, oficiais do exército também. E essa turma aí, eles desejavam o retorno de Dom Pedro I, ou seja, eles são extremamente absolutistas, e alguns setores mais radicais até desejavam aí a união de Brasil e Portugal novamente, onde o Brasil seria uma colônia. Eles eram chamados, todos esses apelidos aí, chimangos, farroupilhas e caramurus, eles são apelidos, né, alcunhas, que é assim que aparece nas provas, alcunhas, ou seja, apelidos pejorativos para representar cada grupo político, tá? Ainda não existe partidos políticos como nós conhecemos hoje, tá bom, queridos? Mas o que existe aí são grupos com propostas extremamente diferentes. Os moderados, ou chimangos, tá bom? Eles são aqueles liberais que eu falei para vocês, conservadores. Essa turma aí, eles apostavam num autoritarismo, num Estado mais centralizado, embora não era desejo deles que excesso de poder atrapalhasse os seus negócios. Então, o que eles queriam, esses moderados aí, desculpe, que é o Partido Brasileiro, lá da época da independência, eles defendem aí os chimangos, um centralismo, mas
sem muito autoritarismo aí por parte do monarca. Eles defendem, na verdade, uma monarquia constitucional, e nós já vimos por que é uma monarquia constitucional. Primeiro que essa monarquia constitucional não daria muita liberdade às províncias. Anota aí para vocês saberem, as províncias eram como eram chamados os estados, tá bom? Então, província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província do Grão-Pará, província do Rio Grande do Sul, era assim que era chamado, tá? E no modelo lá da Constituição de 1824, o governo central é que vai indicar os governadores, que naquela época eram chamados até de presidentes, tá bom? Os governadores dessas províncias eram indicados, ou seja, não existem eleições. Então, os moderados defendiam esse tipo de governo. Por quê? Para que não houvesse possibilidade de que nosso território fosse desfeito. Eles queriam o Brasil unido. Lembra que eu falei isso para vocês? O Brasil unificado territorialmente, no mesmo tamanho do Brasil colonial, e que esse governo fosse forte para não permitir mudanças na ordem econômica. Lembrando que os moderados são escravistas, eles defendem o modelo agrário exportador, e eles temiam também dar autonomia às províncias, justamente para evitar conflitos e revoltas, tudo bem? Enfim, então eles defendem uma monarquia constitucional, onde a Constituição limitaria a ação do Dom Pedro I. E vocês sabem também que o Dom Pedro não respeita muito isso. Eu diria que os moderados não gostaram muito desse excesso de centralismo de poder na mão do Dom Pedro I, tá bom, queridos? Enfim, e nós temos aí os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. E os liberais exaltados, eles eram mais radicais. Eles tinham um projeto de poder para o Brasil nessa época, onde haveria aí a autonomia nas províncias. As províncias teriam direito de decidir os seus rumos políticos e econômicos sem essa dependência direta do governo central. Então era isso que os farroupilhas desejavam, ok? Eles são chamados de liberais exaltados, e eles defendem autonomia política. Em alguns casos aí, eles já querem mudar nem essa forma de governar, que não seria mais uma monarquia, mas sim uma república como é hoje. O Brasil hoje se chama República Federativa do Brasil. Então, os liberais já estão pensando até em república. Muito bacana isso aí, tá bom, queridos? E vamos seguir? Vamos seguir para os slides, que eu já fiquei muito tempo aí nos slides, não é isso, galera? Então, esses são os grupos políticos que eu falei para vocês, os restauradores, os caramurus. Os caramurus, esse partido restaurador, um grupo político, não é partido. Esse grupo aí, restauradores, eles acabam. Por quê? Porque o Dom Pedro morre em 1834. Então, como é que eu vou restaurar o quê, né? Que agora o Dom Pedro morreu. Enfim, então esse grupo político acaba com a morte de Dom Pedro I, tá bom? Olha aí que eu falei para vocês, né? Os moderados, né? Eles querem o quê? Manutenção dos privilégios das elites, né? E, lógico, vai manter a monarquia constitucional, não muda isso, tá bom? Os exaltados já vão defender uma autonomia política, ok? Inclusive, os regentes vão ter muita dificuldade de governar, porque esses exaltados aí já estão pressionando e muito. E aí é lógico que os regentes vão fazer algumas concessões para os liberais exaltados, justamente para evitar briga, tá bom? Vamos lá, vamos ver isso aí, como é que vai funcionar, tá bom, amigos? Vamos lá. Então, o modelo de Estado do Brasil imperial era um Estado unitário, tá bom? Extremamente centralizado, ok? E esses grupos aí, os chimangos, os liberais exaltados, estão querendo isso aqui, ó, que esse Estado ficasse um pouquinho mais descentralizado administrativamente, ou seja, as decisões políticas estão concentradas no poder central, eles não querem isso, ok? Enfim, os chimangos já defendem essa ideia aqui, ó, tá bom, queridos? Enfim, então o Brasil, durante a monarquia, ele se caracterizava como um Estado unitário. Hoje, o formato de Estado brasileiro se chama federação, tanto é que o Brasil chama República Federativa do Brasil, e você tem aí os três poderes na União, nos municípios, ou seja, né, o Estado brasileiro é resultado da união dos municípios do Estado, não é isso? E cada Estado, cada município possui as suas assembleias, eles que organizam as leis, nós votamos nos deputados, nós votamos
nos vereadores. Então, esse tipo de situação que existe hoje no Brasil era tudo que os liberais exaltados queriam. Eles queriam autonomia nas províncias, que era como os estados eram chamados na época. Eu falei para vocês aí, tá bom, queridos? Com uma constituição, com normas com muita liberdade, não pode esquecer disso, tá bom, queridos? Enfim, e os chimangos, né? Eles queriam isso aqui, a unidade do território brasileiro, para eles poderem comandar isso, e vão comandar como? Através de um governo central. Eu sempre gosto de citar o exemplo da gema do ovo, né? Se você tem dificuldade para descobrir o que é centralizado e descentralizado, vão usar como experiência a gema do ovo. Então, a gema, o ovo, né? Você estourou o ovo, aí você tem lá a gema e a clara, não é isso? Então, a gema seria a forma centralizada. Quem manda no ovo? A gema, ok? Então, aquela clara ali, ela não tem liberdade nenhuma, porque as decisões sairiam da gema. Então, o modelo descentralizado, eles querem atuar na clara sem se preocupar com a gema. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, com autonomia, com liberdade, mas eu não vou ficar preocupado com a gema. Então, mais ou menos a ideia é essa. Então, se você pegar o ovo, né, a parte central é a gema. E a forma descentralizada seria a clara. Ou seja, não sei se isso ajuda aí vocês entenderem o que é centralizado e descentralizado, tá bom? Bom, galerinha, inicialmente você vai ter aí, com a abdicação do Dom Pedro, uma regência trina provisória, né? Ela vai acontecer em 1831. Inclusive, depois vai ser o Antônio Feijó, vou falar dele aí, muito bacana esse cara aí, tá bom? O que eles fazem no início? Eles vão tentar pacificar, sabe? Tipo, o Brasil está muito turbulento, então os regentes vão atuar de que maneira? Afastando militares que que participavam de movimentos, eles inclusive diminuíram o quadro militar, tá? Isso vai ser solucionado, já vou mostrar como. Enfim, anistias a perseguidos políticos, enfim, vai diminuir o número de soldados, vai afastar os membros do exército, que eu falei para vocês que gostavam de fazer uma confusão. Então, a ideia é o quê? Manter a ordem, tá bom? Depois disso aí, dessa regência provisória, eles vão eleger uma regência trina permanente, tá bom? E essa regência trina permanente, ela vai ser controlada principalmente aí pelos chimangos, tá bom? E aí o que eles vão fazer? O que eles vão pensar? Eles vão começar a criar algumas leis e regras para poder organizar o país, né? E assim mesmo, mantendo seus interesses particulares. Eles, para solucionar a ausência de um quadro organizado no exército, o que eles fazem? Eles vão criar a Guarda Nacional, ok? O que seria a Guarda Nacional? Uma espécie de milícia civil, ok? Onde ele vai permitir que cada província organize uma Guarda Nacional. E o problema é que quem tinha grana para fazer isso, organizar essas milícias, como se fosse um braço armado, a ideia deles, da Guarda Nacional, era o quê? A Guarda Nacional, que foi criada pelo Antônio Feijó, que ele tenta fazer? Ele diz o seguinte: olha, nós precisamos proteger a unidade do Império, nós precisamos proteger a nossa independência, então eu autorizo a criação de guardas nacionais, né, em cada província, em cada município, ok? Mas o problema é que essa guarda nacional passou a ser controlada pelas elites agrárias. Tá bom? Muitos dos latifundiários compraram o título de coronel, ok? De coronel. E, inclusive, aí eles vão usar essas guardas nacionais. Inclusive, eles que bancam as guardas nacionais, eles teriam agora braços armados para proteger os seus interesses localmente. Ou seja, você imagina aí, né? É lógico que essas elites agrárias, quando controlam essa milícia chamada Guarda Nacional, eles vão usar sempre para os seus interesse, tá bom? Então, a Guarda Nacional, não se esqueça, a ideia também é reprimir movimentos locais. E quando eu falo reprimir movimentos locais, eu estou dizendo reprimir movimentos populares, lembrando que as elites tinham pavor do povo participar do processo, tá bom, querido? De construção do povo brasileiro, de construção do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi criado seguindo os interesses das elites, não pode esquecer disso. Aí, a princípio, assim que o Dom Pedro
ele abdica, aí você tem a regência trina permanente que eu falei para vocês, não é isso? Eles afastam os membros do exército, enfim, né? Olha aí, ó, foi criada uma força militar paralela ao exército que era mantida pelos grandes proprietários de terra que compravam patentes aí do coronel que eu falei para vocês e comandavam as tropas. Assim, as províncias contavam com forças militares para reprimir revoltas de caráter liberal ou popular, ok? Tanto combater os liberais exaltados, como também reprimir o povo, né? Então, lembrando que anota isso, que é muito importante, quem vai controlar essa guarda nacional são as elites locais, é lógico, que elas vão fazer o que bem entendem com um braço armado, né? Que eles tiveram o direito de criar, tá bom, queridos? Bom, uma outra situação que a regência trina vai fazer, a permanente, vai criar um ato adicional. O que eles fazem? O que é o ato adicional? O ato adicional é uma... Eles vão fazer uma modificação na Constituição de 1924, tá bom? Uma delas aí, já deixam muito claro, que esse ato adicional, eles vão fazer algumas mudanças significativas na Constituição de 1924, tá? Uma delas é o seguinte, anota aí, quem usava o poder moderador era o imperador. E eles vão dizer, regente não pode usar poder moderador. Então eles vão suspender o poder moderador nesse momento aí. Eles vão agora, para atender um pouquinho os liberais exaltados, para evitar brigas, eles vão permitir a criação de assembleias legislativas nas províncias. Em tese, eles ganhariam mais liberdade, mas tem uma coisa que eles não modificam. O presidente ou o governador da província continua ainda sendo indicada pelo governo central, ou seja, eu diria que é o seguinte, na Assembleia Legislativa eles podiam até criar algumas leis, mas aí o governador ia dizer sim ou não, porque quem manda e desmanda é o governador, e esse governador está submetido ainda ao controle, né, do governo central. O Brasil ainda é um estado unitário, centralizado, e não permite autonomia nas províncias. Mas é lógico que você permitir a criação de assembleias legislativas provinciais através do ato adicional foi um grande avanço e foi muito bem recebido pelos liberais. Lógico, né? Então, não esqueça disso. Embora ele permita as assembleias legislativas, mas o presidente das províncias, eles ainda são indicados pelo governo geral, tá bom, queridos? Então, olha aí, ó. Por meio de tal instituição, os representantes políticos locais controlariam a arrecadação de impostos e os gastos do poder local. Além de criarem leis, os membros dessa Assembleia tinham autonomia para nomear funcionários do governo. Com o passar do tempo, essa última regalia se transformou em barganha política destinada à compra de votos. Outra significativa conquista do ato previa a extinção da regência trina. Em seu lugar, uma regência una. Em vez de 3 pessoas governarem fazendo a regência, agora seria um apenas, tá bom? Uma pessoa só. Uma seria eleita através do voto direto. Na verdade, essa conquista em nada modificava o problema da exclusão política do país. Respeitando as leis eleitorais da Constituição, somente as pessoas que comprovassem a renda poderiam votar. Sempre o povo de fora, tá? Você vê o Brasil mudando, fazendo um monte de coisa, mas sempre sempre o povo não participa, tá bom, queridos? Então, eles vão extinguir a regência trina e vão criar uma regência una, tá bom? E essa regência una vai ser sempre dotada de medidas centralizadoras, não é isso? Enfim. Mas o padre Feijó, ele é um liberal, ok? O padre Feijó, ele entende que é necessário deixar um pouquinho as assembleias provinciais terem maior espaço, tá bom? Enfim, então ele vai fazer um monte de medidas que vai facilitar, até porque vão existir agora 2 partidos, né? Eu diria vai ter uma alteração no quadro político. Agora você tem progressistas e regressistas, tá bom? Os progressistas, eles seriam aqueles liberais radicais, tá? Então, esse grupo progressista seriam os liberais radicais que querem, de qualquer maneira, a federalização, tá bom? E os regressistas teriam aqueles liberais moderados, chimangos. Pelo contrário, eles desejam
anular qualquer tipo de avanço quando a gente fala autonomia política no Brasil. Eles querem um modelo centralizado, enfim, eles não abrem mão disso. Então, os progressistas começam. Vai haver aí, na verdade, uma queda de braço político entre progressistas e regressistas. Lembrando que os progressistas são os membros daquele grupo liberal exaltado que eu falei para vocês, está vendo aí, ó? Por volta de 1837, liberais moderados dividiram-se em duas alas, né? Passaram a dominar a cena política brasileira, disputa pelo poder. Eram elas progressistas e regressistas, tá bom? Os progressistas, muitos daqueles liberais exaltados acabam entrando nesse grupo aí. Tá bom, queridos? Enfim, agora a ideia é essa. A gente tem que saber o que são regressistas e progressistas. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida, é bom a gente sempre anotar tudo, tá bom? Quem são os progressistas? Os progressistas favoráveis a um governo forte, centralizado, disposto a fazer algumas concessões aos liberais exaltados, tá bom? Como dar maior autonomia administrativa às províncias. Então, esse grupo aí, eles querem dialogar com os liberais exaltados, até porque eles temem que esses liberais exaltados, alguns dos liberais exaltados até passam para a ala progressista, tá? Eles acreditam que, dando autonomia administrativa, diminuiriam as tensões, tá bom? Já os regressistas não querem conversa com os liberais exaltados e nem com o povo. Eles são favoráveis mesmo à valorização do poder legislativo, tá bom? Um poder legislativo forte, né? De uma monarquia constitucional, mas são contrários à liberdade administrativa das províncias. Eles não querem de forma alguma. Eles querem controlar as províncias, tá bom? E os liberais exaltados odiavam essa ideia de centralismo, lembra que eu falei para vocês, tá bom? Enfim, o problema é que, com o passar do tempo, essa queda de braço aí vai gerar muita confusão. E surgirá também várias rebeliões, que a gente chama de rebeliões regenciais, tá bom, queridos? Eu vou dar uma parada por aqui, por quê? Para a gente discutir depois como foi essa regência una, porque vai brigar dois caras, tá? O Feijó, ele é progressista. O Araújo Lima, ele é um regressista que depois vai mudar. Vai ser primeiro o regente Feijó, o primeiro da regência una, depois vai ser o Pedro de Araújo, Araújo Lima, tá bom? E aí vai ter mais mudanças. Se eu ficar aqui falando muito no vídeo, vocês não vão entender muita coisa, tá? O que eu quero que vocês aprendam nessa aula aqui é que durante o período regencial houve instabilidade política, tá bom? Porque muitas pessoas querem construir um Estado brasileiro segundo os seus interesses. Um grupo com muita autonomia, outro grupo sem autonomia, não querem dar autonomia às províncias, e aí vai gerar uma queda de braço, tá bom? E os regentes, coitados, os regentes têm que ficar ali, atende o chimango. O Pedro Feijó é muito disso. O regente Feijó, ele tenta atender um pouquinho os exaltados, ele fala o seguinte: poxa, eu tenho que ouvir esses caras aí, senão esses caras vão fazer besteira, vão acabar fazendo movimentos separatistas, e eles temiam muito, né, que o Brasil perdesse a sua unidade, tá bom? Enfim, daqui a pouco eu vou soltar o vídeo 2, onde terão os exercícios, tá bom, amigos? Um abraço.